a nossa plateia. Aplausos. Não é Folk, Floyd? A Floyd já tá aqui. A Floyd já chegou também. A plateia toda. Cheio de pelo. Vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal Meu Armário. Seguindo a cronologia dos 3 últimos vídeos, onde eu falei sobre os conflitos dos homens referente à sexualidade, das mulheres de como se sente referente à sexualidade do seu parceiro e referente aos filhos, os conflitos da família. Neste vídeo em específico, eu quero trazer para vocês um pouco da minha história, dos meus conflitos, de como foi desde a adolescência, que foi quando eu fui pai aos 15 anos, de como foi a minha descoberta da minha sexualidade, dos meus conflitos, até a fase de hoje, que hoje já sou assumido para ela, a gente tem uma relação aberta, de como eu construí isso e de como funciona a nossa relação. Peço para você assistir o vídeo inteiro para que você tenha um entendimento, tenha essa inspiração de que pode dar certo, que as coisas não são tão complicadas de como a gente imagina, que sempre os tabus acabam freando a gente na direção da nossa vida, de como a gente vai se comportar, de como a gente vai agir com os nossos filhos e como isso reflete na nossa vida e na vida deles, principalmente, Porém, todavia, entretanto, para esse vídeo ficar mais fácil, algumas pessoas haviam me mandado algumas mensagens no direct, por e-mail, questionamentos, de como foi, de como eu lidei com isso, de como foi meus conflitos, querendo entender mais a fundo de como eu montei e construí essa relação. Para ficar mais fácil essa cronologia do vídeo, eu peguei essas perguntas que são meio chaves a esse desenvolvimento, do amadurecimento, desse conflito, enfim, da minha vida, e vou responder essas perguntas da minha percepção, da minha vida, de como eu agi, de como eu enfrentei isso, enfim. Então, vamos seguir. Ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo de quem muito te ama. Essa frase é uma frase que me toca demais, que tem muito sentido na minha vida. Essa frase, quem escreveu para mim foi minha mãe. E foi num momento de muito conflito, porque eu tinha 15 anos, eu namorava a mãe da minha filha, e minha mãe ela tinha uma percepção, ela tinha o sexto sentido de mãe, aquela coisa de proteção, de zelo, enfim. Ela tinha a sensação de que a minha adolescência poderia ser interrompida justamente por conta de um filho. E ela sempre falava isso na minha cabeça. Que eu ia ter um filho, que era para me separar, que a mãe da minha filha ia engravidar de mim. E eu, adolescente, aborrecente, achava, nem dava ouvido, enfim. No dia que eu descobri que a mãe dela estava grávida, minha mãe já não aguentava mais falar a mesma coisa na minha cabeça. E ela escreveu um bilhete e deixou colado na porta da geladeira. E tinha exatamente essa frase: ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo de quem muito te ama. E essa frase eu carreguei para a vida inteira até hoje. É um ensinamento para mim de como o amor ele representa às vezes muito mais do que uma sabedoria, que foi que eu falei um pouco no vídeo anterior também. Então vamos à primeira pergunta que me mandaram, que é referente a essa fase justamente dos 15 anos. Sabemos que a adolescência é uma fase que mais temos conflitos, principalmente a sexualidade. No momento que ele descobriu que iria ser pai, quais foram os sentimentos e pensamentos que vieram na sua cabeça nesta fase? Para mim foi muito explícito assim, de quando eu soube que ia ser pai, como a minha vida mudou, Fora o surto da minha mãe de tipo, você vai ter que criar, você vai ter que ter responsabilidade e tal, um choque, de uma realidade, de uma vida depende de você, parece que me deu um clique de que a minha vida, o fruto da minha vida era justamente a minha filha. Eu tinha que fazer tudo por ela, eu tinha que trabalhar, correr atrás da minha vida, então aos 15 anos, que foi meu primeiro emprego, eu era o cobrador de lotação, que era o que eu podia trabalhar, que não tinha registro, não tinha escolher, já era naquilo que a gente podia. Mas o sentimento foi de muita felicidade. Foi de muita felicidade justamente porque eu sabia que teria uma vida, teria algo a depender de mim, mas eu não sabia o que viria pela frente, óbvio, não imaginava. E referente à sexualidade, eu tinha
total certeza daquilo que eu gostava, tanto de mulher quanto de homem. Eu já tinha tido experiências com homens, mas, claro, existia um conflito muito grande social, e principalmente depois, quando houve a gravidez, que eu falei, meu Deus, agora eu não posso fazer mais nada da minha vida. Essa fase para mim acabou e eu tenho que seguir adiante, porque agora eu sou um pai de família. Tipo, aquele tabu mesmo que a gente carrega. Foi o meu primeiro conflito e que perdurou ali por alguns anos. Eu não conseguia sair daquilo. Eu continuei com a mãe dela, foi tudo bem, a gente não chegou a ser casado no papel, mas a gente ficou durante 5 anos. E dentro desses 5 anos que a gente ficou junto, eu conheci a primeira pessoa que literalmente mexeu comigo enquanto eu estava com ela. Eu acho que eu tinha em média 18 anos. Eu cheguei nela, conversei com ela, falei que existia uma pessoa. E ali começou toda uma confusão, porque eu falei para ela que eu precisava experimentar, eu precisava colocar aquilo para fora, eu precisava ter aquela relação, eu precisava que ela é mais forte do que eu. A gente terminou, ela me deu um tempo justamente para eu poder ficar com ele, me descobrir, enfim. Eu fiquei com ele, me descobri, porque literalmente eu vi que aquilo mexia demais comigo. Mas passou N coisas na época. Acabei terminando, ele sumiu, enfim. Depois nós voltamos. Dentro desses 5 anos, 3 anos foi uma parte que eu parei, falei que preciso me descobrir, depois eu retomei com ela, porque a bissexualidade é uma coisa muito complicada. Porque por mais que você está sentindo uma pulsão pelo sexo masculino, eu também tinha uma pulsão pelo sexo feminino. Então, no momento de fragilidade, conflito, ela vindo, ela cuidando de mim, me dando valor, mostrando que existia um lado afetivo e carinho por parte dela, eu me rendia. Mas o nosso relacionamento começou a se desgastar, porque também existia um conflito por parte dela de desconfiança, né? Porque aí não existia uma desconfiança somente do sexo feminino, e sim também do sexo masculino. E começava a ficar uma coisa insustentável, né? Porque você não consegue nem ter amizade mais. Porque também a outra pessoa tem conflito. Então são duas pessoas com conflitos tentando se resolver, tentando se descobrir e fazendo merdas na vida, porque a gente era imaturo também, né? A gente tinha toda uma experiência pela frente. Quando eu decidi me separar dela, foi que eu já tinha certeza de que eu tinha o conflito das duas sexualidades, então eu não precisava ter ninguém. Não precisava me relacionar com ninguém, era melhor eu ficar sozinho, porque senão sempre eu ia fazer alguém sofrer. Então eu comecei a me distanciar de relacionamentos. Não foi legal. A minha próxima experiência mesmo com outro homem foi muito depois. Fiquei parado, não fiz mais nada. Era só eu, minha filha e a mãe dela. Até que depois, ainda futuramente, eu conheci uma outra mulher, me relacionei com ela mais 2 anos. Também, enfim... Tá, eu acho que aí respondeu, né? Eu acho que aí dá pra entrar na outra. Então, pergunta 2. Vê-la crescendo e se tornando um indivíduo com vontades e opiniões, o que você sentia quando olhava e pensava as experiências que você vivia antes de se abrir com ela? Você sentia que você era completo? Quais eram os seus medos? Quando eu via ela crescendo, se tornando um indivíduo, que ela tinha uma percepção do mundo, mas também uma coisa que me ajudou muito dentro desses conflitos foi a faculdade de psicologia. Porque quando eu iniciei a faculdade, consequentemente comecei a fazer uma terapia e comecei a ter uma percepção de que a criança ela tinha total percepção do mundo ao redor dela, que ela estava absorvendo tudo aquilo, quais seriam as consequências, e tudo aquilo também começou a me gerar muitos conflitos, porque literalmente eu percebia que ela era um indivíduo, que ela estava em desenvolvimento e que não apenas amor eu tinha que dar para ela, mas também orientação. Então a orientação ela parte da onde? De um conhecimento. E o conhecimento a gente só tem se a gente busca. Então eu comecei a buscar esse autoconhecimento para me ter uma direção de como e que momento eu falaria com ela. Lembro também de sempre, na infância dela, eu acabar mostrando para ela referente à sexualidade como algo comum, né? Eu e a mãe dela tinha altas brigas referente a isso, porque
Eu tinha uma concepção, ela tinha outra. Eu mostrava para ela que isso existia uma naturalidade, que isso não existiria um problema, que não existia uma influência, porque eu não fui influenciado. Eu não me sentia completo. Enquanto ela não soubesse literalmente 100% quem eu era para ela, eu não estava completo. Eu sentia que faltava algo. Realmente, eu tinha medo das pessoas. Todas as minhas relações eram escondidas porque eu tinha medo que alguém falasse para ela antes de mim. E esse momento tinha que ser um momento meu e dela, um momento oportuno para eu falar para ela, porque afinal eu não podia plantar algo, um conflito nela, onde a mãe dela com preconceito iria afetá-la, não resolver, não ajudá-la. Que a mesma informação que estou dando para ela, se eu estou dando um conflito para ela, estou ajudando ela a resolver, não estou despejando nela e falando boa sorte, fica com essa informação, o problema é seu, que se foda. Não, a minha responsabilidade de pai era orientar, mostrar para ela que eu tinha o conflito, que eu estava trabalhando esse conflito e que estava tudo bem, que estava tudo certo, que a gente está aqui nessa terra justamente para evoluir e crescer. Mas, enfim, meus maiores medos era quebrantar o meu vínculo de confiança com ela. Se eu quebrasse esse vínculo de confiança, seria muito difícil dela me ouvir. Seria muito difícil de eu conseguir orientar ela dali para frente. Eu tinha um receio dela descobrir de outras pessoas ou saber de outras pessoas a forma que ela ia receber essa informação e ela acabar tendo esse preconceito social que a gente vê aí do mundo, né? Pergunta 3. Quando chegou o dia, qual foi o gatilho, situação que fez você ver a necessidade de falar com ela? E como foi a reação dela? Muito boa pergunta também. O gatilho Na verdade, eu acho que existiu vários gatilhos, assim. Parecia que vários momentos era o momento certo, mas, claro, me dava um sentimento de uma insegurança da reação, de como seria, porque uma coisa é ela saber das pessoas, uma coisa é ela saber do pai, qual que era a visão que ela ia ter. Eu tinha todo um medo, uma sensação estranha de insegurança mesmo, de você não saber que aquela palavra pode mudar tudo dentro de uma situação em que você não pode ter controle. Mas eu senti uma segurança dentro desse conflito que eu fiquei trabalhando durante muito tempo em mim, porque assim, dentro daquilo que eu disse referente à frase da minha mãe, a educação que eu tive com a minha mãe, a forma que ela me criou, de inspiração, de orgulho, de uma heroína, de uma pessoa forte. Então essa percepção que eu tinha da minha mãe, o meu maior medo era decepcioná-la. Era decepcioná-la. E eu tive essa segurança de mais ou menos um gatilho de quando eu percebi daquilo que eu representava para ela, da forma que ela me via. E eu via que ela tinha esse mesmo sentimento de orgulho, de admiração, de vínculo, ou seja, cada vez uma coisa mais forte, que é uma coisa muito engraçada, porque é só da gente se olhar a gente já sabe o que um outro está pensando. Então, eu esperei um momento de quando ela veio morar comigo, porque eu sabia que eu poderia falar com ela de uma forma clara e limpa, e todo o conflito que ela poderia ter dali para frente, eu estaria ali com ela diariamente. Eu poderia estar ajudando ela a lidar com aquele conflito, eu poderia ajudá-la nessa aceitação. No dia que eu contei para ela, no dia exato, ela estava uma menina rebelde. Ela tinha fugido de casa. E eu morava aqui em São Paulo, ela morava em Taubaté. A mãe dela me ligou para mim, desesperado, tal. Eu fui para lá, né? Aquela coisa, tipo, vocês imaginam o surto, né? Da sua filha ter feito merda. Esse ponto era justamente a fragilidade. Era um momento de que ambos estavam frágeis, né? O porquê que ela fugiu, o que amedrontava ela para ela ter feito aquela ação. Na época ela tinha 13 anos, saímos para comer um lanche e aí eu já tinha decidido que ela ia vir morar comigo por conta do mau desempenho dela na escola, de N coisas que estavam acontecendo, dessa rebeldia dela, né? Tipo, meio que óbvio.
E aí eu conversei com ela, falei que tinha uma pessoa, que ela ia vir morar comigo e que para isso a gente precisava justamente se conhecer por completo, né? Criar um vínculo maior de confiança, dela saber quem era eu e que o que eu queria para ela era o melhor para ela, e essa minha realização de cuidar dela, de amparar ela, de estar sempre com ela ia estar se concluindo, então a gente não tinha que tirar esse desvínculo, né? Pelo contrário, a gente tinha que fortalecer esse vínculo. Né, meu amor? Sim. E a reação dela foi muito natural. Foi muito natural. Primeiro que ela já desconfiava do meu amigo, que não era amigo. Várias conversas, fortalecemos esse vínculo. Mas eu acho que ela pode falar. Pra você foi bom? Ela morre de ciúme de mulher. Ela não tem ciúme de homem, ela tem ciúme de mulher. Então, se fosse mulher, ia ser pior para ela. Respondido? Pergunta 4. Como ela encarou isso depois? Como ficou a relação de vocês dois nesse período? Quais os benefícios que você enxergou que trouxe para a formação dela e nos laços de vocês? A nossa relação em si, ela melhorou assim trocentas mil vezes, porque justamente o que eu falei no vídeo anterior, a gente criou um vínculo, né? Um vínculo mais forte, né? Um vínculo de sabedoria. Eu me lembro de quando eu conversei com ela, quando eu contei para ela, uma das coisas que gerou conflito nela era justamente como, né? Como que meu pai é gay e fica com mulher, né? Existia esse conflito. Até eu explicar para ela que existia a bissexualidade, o que era bissexualidade, enfim. Os benefícios que incluem nessa gama é justamente o conhecimento, né? O conhecimento para que ela não tenha conflito com ela mesma, assim como eu tive. Ela poder saber que existe outras sexualidades, além de homem, mulher e gay, como a criança via. Então é importante para você, se você tem uma criança, comece a falar de outras sexualidades, né? O que fortaleceu na gente foi esse laço de cumplicidade. Ela começou a se abrir mais comigo também, da mesma forma que eu me abria com ela. Então ela apresentava os conflitos dela, eu apresentava os meus conflitos. Então ela começou a praticar isso dentro da escola. Um fator muito engraçado e curioso que eu trago aqui para vocês, que eu acho que tem a ver um pouco com isso, é de como a adolescência enxerga. Ela não esconde de nenhum dos amigos sobre a minha sexualidade, sobre na época que morava eu, ela e outra pessoa. Os amigos, os colegas dela respeitavam, pelo contrário, achavam isso o máximo, enquanto os professores tinham algum tipo de preconceito. E tinha um pouco de ficar surpreso com a situação. E eles que não deveriam ficar surpresos porque eles são educadores, eles têm que ensinar, né? Tudo bem que eles não são psicólogos, mas o papel deles é ensinar. Tudo bem, como eu falei no vídeo anterior, a gente não pode esperar da escola ou dos órgãos que eduque o sentimento dos seus filhos. O sentimento dos nossos filhos, quem educa somos nós. Então a gente precisa disciplinar os nossos filhos a entender esses conflitos. Por isso que a gente criou esse vínculo de cumplicidade. Porque a gente percebe que ambos somos seres humanos em desenvolvimento e que a gente está buscando ser melhor, crescer, lidar com os nossos conflitos e ser pessoas melhores. E isso tem ajudado. Então, tanto quanto soma para mim, que eu acabo aprendendo com ela acaba aprendendo comigo, e isso só aumenta a nossa relação, só aumenta o nosso vínculo. Pergunta 5, vamos lá. Como você entende que contar a verdade para ela influencia na mulher que ela está se tornando hoje? Ai, que dor! Ai, me arranhou! Voltando, recapitulando. Como você entende que contar a verdade para ela influencia na mulher que ela está se tornando hoje? Eu acho que o maior desafio é justamente lutar nessa sociedade homofóbica. Porque eu acho que é uma luta diária. Porque todos os dias a gente ouve, vê coisas na internet, enfim, de ataques homofóbicos, que isso preocupa a gente, de certa forma, de falar, nossa, nós somos assim e a gente tem que enfrentar isso lá fora. Mas, sim, eu me encho de orgulho de ver como
como ela se posiciona, qual é a opinião dela, de como as influências que eu consegui passar para ela, sobre a minha visão do mundo, sobre aquilo que eu acho nem certo nem errado, mas que eu acho coerente, porque não tem certo e errado, existe coerência. Floyd, você tá batendo o rabo na minha cara. Para de dar rabada em mim. Toda a minha concentração. Falar da verdade influencia ela sim na mulher que ela é hoje, né? Porque além da sexualidade, existe um fator do feminismo. Eu sou pró-feminista, então eu tento passar para ela os mesmos direitos que eu busco dentro da minha sexualidade, ela tem que buscar dentro da sexualidade dela. Eu não quero que minha filha seja exatamente inferiorizada por homens machistas, escrotos, abusadores, enfim. Tento mostrar para ela justamente a realidade do nosso país, nossa realidade social, que existem outras formas da gente ensinar e respeitar as pessoas. De qual é o nosso princípio? Da gente respeitar para ser respeitado, ouvir para ser ouvido, tudo que vai e volta, daqui a gente faz, a gente paga, que tudo tem uma consequência, sendo boa ou ruim. Eu dou as possibilidades de escolhas para ela, eu falo, olha, se você for por esse caminho, o resultado, a consequência é essa. Se você for por esse, a consequência é essa. Mas a decisão é dela. Porque as minhas decisões na adolescência, de ter tido uma filha aos 15 anos, me trouxe consequências. E essas consequências eu não julgo nem um pouco ruim, nem um pouco que foi um peso. Pelo contrário, me tornou aquilo que eu sou hoje, me tornou o homem que eu sou hoje. Me enche de orgulho, porque eu vejo que ela sabe se impor no mundo, eu vejo que ela está crescendo e está se colocando no mundo, ela tem a percepção do que é o mundo, do que é a sexualidade. Ela não vai crescer como muitos aí que não sabem administrar seus sentimentos, seus conflitos. Mas uma outra coisa que é muito curiosa é referente ao conflito das pessoas em achar que existe uma influência, né? E isso não influencia. Eu me lembro claramente de uma vez a mãe dela me ligar e falar que eu poderia estar influenciando ela, né? De estar morando eu, ela e o meu ex-namorado. E eu falei pra ela, se for por influência, pode ter certeza que ela vai gostar de rola, porque aqui todo mundo ama rola. Então, é uma coisa que não tem necessidade. As pessoas, elas não escolhem isso, elas sentem isso. Não existe uma influência. Não existe uma influência da escola, ou de pessoas, ou de amigos, enfim. Esse tipo de preconceito, esse tipo de piadinhas, de indiretas e tal, é que incomoda. As pessoas estão muito mais preocupadas com a sexualidade do seu filho do que com a saúde, do que qualquer outra coisa na sua vida. Vocês imaginam uma situação, o seu filho está lá, triste, você sente que ele está um pouco deprimido, que ele está lá 3 dias no quarto e não quer sair, ele não quer comer, ele não quer falar com ninguém. E às vezes ele está no conflito justamente de uma sexualidade, que você não dá abertura para conversar com ele. E aí ele vai buscar essa informação aonde? Na rua, com os amigos. E esses amigos estão aprendendo com quem? Quais as influências que ele tem? Isso sim é um tipo de coisas que influenciam. Aquilo que liga a sentimento. Porque quando a gente tem o sentimento, principalmente de tristeza, o que a gente quer fazer? A gente quer que ele suma. E que o filho está lá, triste, e ele está sendo influenciado sentimentalmente por outras pessoas, não na sexualidade, porque a sexualidade é uma questão de orientação. A orientação sexual é justamente o quê? Vem da palavra orientar. É dar a informação para a pessoa se descobrir, para ela ver aquilo que dentro do interior dela ela vai se descobrir. Então, quando o seu filho está lá, tristinho, depressivo, e você não conversa com ele sobre coisas que você poderia orientar no sentimento, lá do sentimental dele, ele vai buscar essas influências fora de casa. E o que essas influências vão somar na vida dela? Às vezes em nada. Pelo contrário, às vezes a pessoa prefere tentar um suicídio porque ela prefere não se aceitar assim, porque a própria família não aceita, então como é que ela vai ser assim? Então, consegue entender a quantidade de coisas que vai descarregando na cabeça de uma criança? A minha relação com a minha filha é justamente ao contrário.
de quando ela está feliz ou muito triste. Eu quero saber o porquê, eu quero entender o porquê. Por mais que seja sentimento de felicidade, é importante a gente saber o que causou a felicidade no seu filho. O que é importante você fazer para trazer a felicidade para ele, né? Muitas vezes a gente acha que a gente pagando a melhor escola para os nossos filhos vai resolver o problema, que a gente dando tudo o que ele precisa vai resolver os problemas, dar brinquedos, dar isso, dar aquilo, bababá. Mas não é isso que vai sustentar a criança, que tem tudo na vida e não tem o controle emocional, que é o básico, que é o simples, que é o nosso papel. Conclusões. O que eu deixo de lição para vocês é a frase da minha mãe. Ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo de quem muito te ama. E o seu filho, ele está disponível para ouvir tudo que você quer falar, né? Da forma que você quer falar. Contanto que acima do conhecimento, acima de que tudo sabe, existe o amor. E o amor é o que vai modelar tudo isso, né? É o que vai fortalecer tudo isso. A relação que eu construí com a minha filha, que é linda e maravilhosa, que eu me sinto leve, feliz, alegre todos os dias de poder ter ela do meu lado, de poder ter ela como uma amiga mesmo, como uma cúmplice nessa coisa chamada vida, onde a gente está se descobrindo durante a vida inteira, e a gente poder compartilhar essas experiências, né, dela poder ver que eu, como pai, eu não sou o homem lindo, maravilhoso, o mestre, o homem de ferro. Não, eu sou uma pessoa, um ser humano cheio de conflitos. Obrigado, meu amor. Que eu sou um ser humano cheio de conflitos, que eu posso lidar com os meus conflitos e compartilhar com ela esses meus conflitos. Porque se algum dia ela tiver esse tipo de conflito, ela vai falar: vou pegar a experiência do meu pai, de como ele agiu daquela forma, de quais foram as consequências que ele carregou. Então, qual é a orientação que você dá justamente no seu filho, de lidar com os conflitos dos sentimentos dele, para que ele possa ser feliz, ele possa ser leve, que ele não precisa carregar um peso social, que a opinião da sociedade pouco importa, porque o que importa é ter comida dentro de casa, amor, carinho, afeto e orientação. Porque o resto a gente conquista, amizades a gente conquista, família a gente conquista. Existe um tabu muito grande de como a gente tem que agir perante essa sociedade. E eu sou a prova viva de que eu não agi perante o que a sociedade mandou, ou colocou, ou impôs como ética ou moral, enfim, e deu certo. Eu continuo colhendo esse amor, eu continuo colhendo essa cumplicidade e sou a pessoa mais feliz do mundo por isso. Então, o que eu quero para você é que você compartilhe da mesma felicidade do que a minha. Sabe, que você dê esse primeiro passo, que você comece a enfrentar os seus conflitos e ajudar os seus filhos a ter uma relação saudável. Depois que eu falei para ela e eu vi que acabou esse fardo, que eu falei: ufa, não preciso esconder de mais ninguém porque a pessoa mais importante da minha vida já sabe, foi a hora que eu apertei um botão no foda-se, e por isso que até hoje eu tenho um canal para estar aqui expondo a minha vida para vocês. Eu não tenho o que temer, eu não tenho para quem esconder quem eu sou. Eu quero mais é que se foda quem tem uma visão contrária daquilo que eu sou. Que você oriente os seus filhos da forma que as pessoas querem que você tenha. Porque no final quem paga as contas do seu filho é você. Quem aguenta os mimos dele é você. Quem aguenta as crises e rebeldia dos seus filhos é você, né? Mas ninguém. Então a forma que você vai lidar com o seu filho é seu. E se você acha que tudo isso que eu disse, tipo, não vale de nada, também o problema é seu. Entendeu? Então, cada um vai recolher o que planta. Eu colho com muita felicidade. Não tem como a gente plantar flores e colher espinhos. É só isso que eu digo. Planto flores e colho flores. O que você quer colher para o seu futuro? Um beijo para vocês.